a defesa levantou, como se diz, a tese da negativa de autoria. E, pelas provas dos autos, haveria probabilidade de que o Conselho de Sentença, com muito respeito, muito inteligente, muito talentoso, muita postura, quer dizer, não reconheceu a tese levantada pela defesa. Mas, analisando mesmo em profundidade as provas dos autos, lá não aponta, não indica, direcionado que tivesse sido o Orlando Menegato responsável pelo assassinato da vítima. Porque tem 2 detentos lá que prestaram esse esclarecimento, prestaram essas informações, informando o seguinte, que na cela de Juberlânio se encontrava única e exclusivamente, no dia do fato, José Nerismar, de qual esse foi condenado. Por isso que o júri condenou ele, porque entendeu que, pelas provas, dava mais para se identificar a responsabilidade dele nesse crime do que Orlando Menegato. Nesse caso aí, na decisão do júri, quer dizer, não reconhecendo justamente a tese levantada pela defesa, entendeu mais abraçar a que estava sendo explanada e exortada pelo Ministério Público, terminou sendo condenado a 27 anos. Esse caso é um caso, como dizer, até como se diz, surgindo ali, um caso singular, porque pela primeira vez eu vi 2 acusados ser condenados num processo. Um foi condenado porque era o responsável pelo assassinato, como se diz, da morte da vítima, Juberlânio. E o outro vai ser condenado em decorrência de quê? Se o júri condenou o primeiro, obviamente ele não teria nenhuma condição de ser condenado, porque as provas não davam esse entendimento. Mas a decisão do júri a gente tem que aceitar. Qual foi o argumento que foi usado pela defesa? A negativa de autoria, porque não estava comprovado a respeito da participação dele. Em momento algum. Ele nunca apareceu na cena do crime. Ele nunca esteve presente ao palco do crime, ao cenário do crime. Ele sempre esteve ausente. Todas as testemunhas que depuseram em juízo informavam perfeitamente, só falava em Nerimar. Nerimar era tão responsável pelo assassinato da vítima que, quando aconteceu o fato do banheiro, que a vítima já estava praticamente no último suspiro de existência, ele saía e avisava para o comandante na época, era Belmont, do presídio, informando que havia uma pessoa caída no chão e já quase praticamente sem vida. Ora, qual é o interesse que ele tem de avisar? Deixasse que quando os detentos tivessem egresso na cela, que fossem descobrir. O que dava a entender que ele disfarçava, quer dizer, ele queria se excluir, se esquivar e dar justamente dessa responsabilidade do crime que ele praticou, criando um bode expiatório, que no meu entendimento foi justamente o escolhido Orlando Menegato. A defesa não consegue, quer dizer, entendeu o argumento da defesa, que na verdade era consistente, era coerente com as provas dos autos, não fugia à realidade dos autos. Mas teve quesito que eu tive 3 votos e 4 contra. Quer dizer, eu perdi pelo voto, praticamente perdi pelo voto, mas nós temos que aceitar, porque é uma decisão soberana do Conselho de Sentença, né? Eles aqui sabem muito bem dissecar e discernir quem realmente, quem poderia justamente também ter participação, que terminou com a condenação de Orlando Menegato. Ele era, na época, 365 anos, agora com mais 27, chega a 392 anos. Só que, pela lei brasileira, ele só cumpre 30 anos. Os antecedentes foram, cobrados pelo Ministério Público, né? Dizendo que ele tinha crime de estupro, que ele tinha crime de assalto, 3 homicídios. De qualquer maneira, para o Conselho de Sentença, isso pesa muito, né, para uma definição. Até que o Conselho de Sentença poderia entender que ele não tivesse tido a participação, porque não foi ele o responsável. Mas, em decorrência justamente desses fatores aí, eu acho que o Conselho de Sentença primou mais por esse caminho. Né? Você acha que tem a ver os outros crimes para a condenação desse crime que aconteceu aqui na cidade de Souza? Não tem nada a ver, mas pesa. Porque sempre eu digo, o Conselho de Sentença tem que definir e decidir de conformidade com as provas dos autos. Porque não significa que eu tenha 30 crimes e que eu seja responsável pelo 31º. Né? Não significa que eu tenha, seja responsável pelo 31º crime. Né? 30 anos pela lei brasileira. 30 anos. Eu ainda vou requerer, provavelmente, passando mais de uns tempos, eu vou requerer a promoção dele também. Né? Porque ele só cumpre 30 anos. Porque o que é que diz o Código Brasileiro? 12 a 30. Não diz de 12 a 300. Né? Isso é de 12 a 30. Agora,
A não ser que haja modificação daqui para frente, mas também não pode modificar porque a lei só retroage para beneficiar, não pode para prejudicar, né?